Olá, sejam bem-vindos à aula 12 deste podcast com Bruna Lewis. Vamos começar aqui então essa aula sobre pedir ajuda em francês. Então, bem comum quando você chega na França, seja para turistar, seja para fazer um intercâmbio, enfim, você sempre vai precisar em algum momento pedir ajuda para alguém na rua, para pedir uma informação e tal. Se você fala bem inglês, você vai se virar super bem, não precisa se preocupar com isso, só que é muito importante você não abordar as pessoas em inglês. Por quê? Porque quando você aborda as pessoas em inglês, elas te tratam mal. Isso é verídico, todo mundo fala isso, porque os franceses não gostam de falar inglês. Acho que eles não gostam porque a maioria nem sabe falar inglês, e porque a maioria já fica de saco cheio de gente vindo direto falar inglês, como se como se não estivesse na França, eles pensam. Você tá na França, você não quer aprender a falar meu idioma, você tá aqui, enchendo meu saco, querendo informação. Então, para amenizar essa marra, que eles têm com o inglês, assim, é legal você sempre abordar a pessoa falando em francês. A melhor forma que eu sempre uso é excusez-moi, que é tipo, com licença, você poderia me ajudar? Com licença, excusez-moi, vous pouvez m'aider? Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Então, é bem comum. Primeiro, não esquece que você tem que tratar a pessoa pelo vous, se você não conhece a pessoa, tá? Bem comum, porque... a gente não sabe que não é igual em português que você pode falar você para quem você não conhece. Então, você vai falar vous, que é como se a gente estivesse falando em português. A senhora poderia me ajudar, O senhor poderia me ajudar. Então, excusez-moi, vous pouvez m'aider? E aí é sempre legal, sempre interessante a gente adicionar o s'il vous plaît, que é por favor. Então, aqui a gente tá usando um vocabulário mais formal, porque é assim que eles falam, É assim que eles usam o vocabulário formal. É sempre se referindo à pessoa pelo vous, que é a maneira mais formal. E aí, quando você usa o vous, você tem que conjugar o verbo no vous, igualzinho no português, como se fosse vós em português. Vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider? Treina bem essa pronúncia, porque se você for abordar a pessoa em francês, você não pode ter medo de falar, Porque às vezes a gente tá inseguro com a pronúncia que a gente tá falando, aí a gente fala um pouco mais baixo. A pessoa vai falar, quê? Oi? Então, treina a pronúncia. Vous. Não, esse S no final não vai ser pronunciado, não é vous. Não existe vous. É vous. Vous, como se fosse um V e um U. Vous. Pouvez. Então, pu, porque o O e o U, eles fazem esse som de U em português. Vous pouvez m'aider? S'il. Olha o L aí de novo, a gente aprendeu na aula 11. O L. S'il vous plaît. Isso em francês é como se fosse assim, se isso... eu não sei nem da tradução. É por favor, tá? Vamos colocar como por favor. Então, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Mas sempre legal abordar a pessoa já falando excusez-moi, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Você pode me ajudar, por favor? Excusez-moi, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? E aí, se a pessoa falar sim, o quê? Aí você pode começar falando vous savez, tipo assim, você sabe. Aí você faz a sua pergunta, se por aqui tem um ônibus, ou onde eu tenho que ir ir em tal lugar, enfim. E aí você pode perguntar, depois que a pessoa falou sim, eu posso te ajudar, diga. Aí você pode até perguntar, vous parlez anglais? E aí você pergunta se a pessoa fala inglês. Vous parlez anglais? Vous parlez anglais? Tô colocando aqui na apostila até. Vous parlez anglais? Porque aí... eu faço a apostila aqui antes de gravar, Aí quando eu tô gravando eu invento palavra nova. Eu tenho que adicionar aqui pra não esquecer. Vous parlez anglais?
Então, vous parlez anglais, você fala inglês. A gente também já aprendeu esse vous parlez anglais em outra aula. Então, excusez-moi, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? A pessoa vai falar, oui, tipo o quê? Fala, diga. Aí você fala, vous parlez anglais? Né? Tipo assim, você fala inglês? Se a pessoa falar que não, aí, meu filho, você se vira para tentar aprender o resto da sua pergunta em francês. Mas assim, não é um bicho de sete cabeças. Você pode falar, vous savez s'il y a un bus, se tem um ônibus. A gente já aprendeu il y a, né? Il y a, tem. Un bus, um ônibus. Ici, aqui. Vous savez s'il y a un bus ici? Enfim, de repente mostra a pessoa o endereço. Então, é isso. Aí, óbvio que a pessoa vai responder, né? Alguma coisa pra você. A pessoa vai te responder alguma coisa. E aí é importante você saber responder de volta, né? Tipo, pelo menos entender o que a pessoa disse. Então, geralmente a gente aprende que a gente vai falar, pouvez-vous répéter? Isso é uma maneira clássica de você pedir pra pessoa repetir, né? Pouvez-vous répéter? S'il vous plaît? Não esquece que sempre você tem que usar o s'il vous plaît, que é por favor. Sempre, em todas as ocasiões, em todas as frases. Porque aqui é muito comum, assim, né? Deveria ser em qualquer lugar, mas, enfim, no Brasil não é tão comum a gente ficar falando por favor toda hora. Mas aqui, se você não falar por favor, a pessoa não vai te ajudar. Então, s'il vous plaît é por favor, e ele tem que ser usado. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Você pode repetir, por favor? Mas, se você não quiser, né, ter que decorar essa frase inteira, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Você pode simplesmente dizer, pardon? Tem que ter essa entonação de o quê? Pardon? Significa perdão, mas nesse contexto é usado, tipo, para a pessoa entender que você não entendeu o que ela disse. E aí não tem problema, pode ser usado tanto no formal quanto no informal. Você pode falar, pardon? E aí a pessoa vai repetir. É óbvio que tem que ter essa entonação, porque se você fala só pardon, aí parece que você está pedindo, sei lá, pisou no pé da pessoa, pediu perdão, pardon. Mas se você falar nessa entonação, pardon, aí é o quê? Não entendi o que você disse. Você pode repetir? Todas essas palavras já estão escondidas atrás do pardon. E aí a pessoa vai repetir. Então, você pode até reparar que, na verdade, quando a pessoa fala pardon, ela coloca a cabeça um pouco mais para frente, assim. Tipo, como se fosse um ato de eu não escutei, eu vou me aproximar um pouco. Se você puder repetir, pardon. E a cabeça um pouco pra frente, assim, sabe? Como se fosse um pombo. Enfim, aí é isso. Excusez-moi, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Vous parlez anglais? Vous savez... Frase. Vous savez s'il y a un bus par ici? Vous savez comment... E aí vai a sua frase. Você sabe como... Pouvez-vous répéter? Né? Seria, você pode repetir. Pardon? Então, a pessoa falou, eu sei sim, tem um ônibus em tal rua. Aí você fala, pardon? E aí pode ser até nessa parte que você pergunta se a pessoa fala inglês. Porque aí você fala, tipo, tentei me arriscar aqui no francês, mas não saiu. Aí você fala, pardon, vous parlez anglais? E aí a pessoa já vai, se a pessoa falar inglês, a pessoa já vai começar a explicar em inglês aquela informação. Então, excelente maneira de você conseguir a atenção de um francês. E se ele falar inglês, ele vai falar inglês com você. Se você já for perguntando em inglês a informação, é muito provável que a pessoa talvez não te ajude. Se for um francês, né, obviamente. Aí a gente tem outras maneiras tem umas maneiras de você perguntar o que isso significa. Porque às vezes quando você usa o pardon, significa que às vezes você não ouviu o que a pessoa disse. Então ela vai repetir. Mas se você não sabe o que é, sei lá, a pessoa falou uma expressão ou falou uma palavra que você não conhece. Aí você pode perguntar, o que isso significa? Você pode perguntar, ça veut dire quoi? Isso é um pouco mais informal, né? Ça veut dire quoi? Mas a pessoa, uma vez que ela viu que você não domina tanto o idioma, ela vai entender que você tá... Porque não tem tanto uma forma formal de você falar o que isso significa. A forma, acho que mais formal seria o c'est-à-dire,
c'est-à-dire, observa que são 3 palavras, se você estiver aí olhando na apostila, mas elas são, tipo, grudadas. Tem até um hífenzinho aí que é pra falar de uma vez, tá vendo? Esse azulzinho significa que é pra grudar mesmo. O T vai grudar no A. C'est-à-dire, sempre com a entonação de pergunta. C'est-à-dire, significa o quê? Isso significa o quê? E aí a pessoa pode explicar o que isso significa, porque ela não vai repetir usando as mesmas palavras, né? Porque se você falar pouvez-vous répéter, a pessoa vai repetir o que ela acabou de falar. Se você não sabe o que significa essa palavra, você obviamente não vai entender o que significa essa palavra. Mas aí se você falar c'est-à-dire, tipo assim, isso significa, ou então ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Significa literalmente, isso significa o quê? E também você pode usar uma versão mais encurtada, que seria o ça veut dire, faz esse no final, que é pra pessoa continuar explicando, né? Significa, tipo, como se você estivesse falando assim. Isso significa, isso quer dizer, eu vou por ali? Sabe? Tipo assim, como se realmente você estivesse esperando que ela explicasse um pouco melhor aquilo que ela já está falando, tá? É isso, não sei se ficou muito clara a diferença, mas o pardon é universal, então você pode usar em qualquer ocasião se você não entendeu o que a pessoa falou. Pardon? Eu uso bastante até em aeroporto, né? Quando eu tô indo viajar, enfim, despachar mala, falar com os caras da imigração, qualquer coisa do tipo, se eu não entendi o que a pessoa fala, eu avanço um pouco a cabeça e falo, pardon? Tipo assim, até virando um pouco o rosto assim pra mostrar a orelha, sabe? Tipo assim, pardon? Que aí a pessoa vai repetir e às vezes até entender que você não é dali e explicar um pouco mais e tal. Ou aí, de repente, a pessoa estiver bem acostumada com o turista, igual em caso de aeroporto, a pessoa já vai falar, você fala... enfim, inglês e tal. Já aconteceu comigo, né? Aí eu falo, não, eu falo francês, eu só não entendi eu só não escutei o que você disse. E aí a pessoa vai repetir. Então, é isso. C'est-à-dire é bem usado numa discussão, né? Você tá falando com a pessoa e aí você não entendeu o que a pessoa quis dizer com aquele pensamento, com aquela reflexão. Aí você fala um c'est-à-dire, ou ça veut dire quoi? O ça veut dire... E é isso. Aí a gente vai passar aqui para a segunda parte da nossa aula, que é escolha de cerveja. Não sei porquê, inventei que essa ia ser a continuação da aula. Então aqui a gente tem o je vais boire une bière. Então tem bastante R aí para treinar, do que a gente aprendeu na aula 11, né, sobre o R. Je vais boire une bière. Tá vendo que esse bière, o E tem um acento como que chama? Crase. Porque a crase, mais uma vez repetindo, é o E francês, né? O E francês é com essa crase. Então, por isso que fica bière. Je vais boire une bière. Eu vou beber uma cerveja. Je préfère, mais uma vez o E. Je préfère la bière blanche. Eu prefiro a cerveja branca. Realmente eu prefiro a cerveja branca. Eu não sei se a gente tem essa diferença no Brasil, na real, porque a gente pede, tipo, é tudo cerveja, mesma coisa, tudo cerveja de igual. Mas na França tem as diferenças de cerveja branca, bière blanche, bière blonde, que é a loira. Então a blanche é branca, blonde, loira. Também serve para você falar que uma mulher é blonde, ela é loira também, blonde. E aí tem outros tipos, né? Tipo cerveja mais forte, cerveja IPA, enfim. Sempre peço cerveja branca, que é sempre boa. Bière blanche. E aí, para adicionar um negócio de cerveja, a gente tem o bière pression. Seria cerveja de pressão, que é cerveja chopp, né? No caso, bière pression. Então, se você vê escrito no cardápio na França, em algum lugar, bière pression, ou algum lugar que tiver escrito bière e tiver a palavra pression,
significa chopp. É aquela cerveja que vai vir no copo de chopp e tal, com espuminha, etc. E aí também eles vão perguntar se você quer a bière pression blanche, a blonde, a mais escura lá, tal, brune, marrom, enfim, tem vários tipos. Tem a ruby, que são cervejas diferentes, obviamente, então, enfim. Só dando dica aí pros amadores de cerveja, assim como eu, que é legal a gente aprender a pedir cerveja no restaurante. Je vais boire une bière blanche, une bière pression blanche. Você pode até perguntar, vous avez une bière pression blanche? Une bière blanche pression? É isso. O que mais temos aqui? Pendant. Pendant é durante. Então, pendant, durante. Tes vacances. Então, a gente já aprendeu acho que foi na aula 6, a gente aprendeu a falar me, que são meus. Meus pais, por exemplo. Mes parents. Mes lunettes, meus óculos. Então, meus é me, como se fosse só o M e o E, tá? O S não vai ser pronunciado. Me. Mes lunettes, mes valises, mes parents. Meus. Não tem a diferenciação de minhas. Então, minhas, meus, não tem feminino e masculino. É só me para tudo. Bem mais fácil que no português. Então, mes valises, por exemplo, seria minhas malas. Valise. Malas, né? Minhas bagagens, minhas malas. Mes valises. Mes lunettes, meus óculos. Meus pais, mes parents. Mes chaussures, meus sapatos. Então, me para tudo, meus. E aí, como a gente vai falar, então, teus, né? No caso, seus pais, por exemplo. Tes parents, tes lunettes. Também tem um S aí, não vai ser pronunciado, tá? Nesse T. Então, vai ser só o T e o E. Tes lunettes, tes parents, tes valises, suas malas. Lunettes é óculos. Tes parents, tes chaussures, seus sapatos. Então, é bem legal já aprender essa diferenciação de falar mes chaussures, meus sapatos. Tes chaussures, seus sapatos. Mes lunettes, tes lunettes. Mes parents, tes parents. É isso. Temos o que mais aqui? Então, o que eu tinha colocado como frase nessa parte. Pendant tes vacances. Durante as suas férias. Pendant tes vacances. Pendant tes vacances. Tá? Aí, a última palavrinha ali, que era o voyager. Voyager. Para formar a frase completa. Voyager pendant tes vacances. Viajar durante suas férias. Ou voyager pendant mes vacances. Durante as minhas férias. Je vais, que aí você já pode construir e brincar com umas palavras aí das outras aulas. Je vais voyager. A gente já aprendeu o je vais, eu vou. Je vais voyager pendant tes vacances. Eu vou viajar durante suas férias. Ou je vais voyager pendant mes vacances. Eu vou viajar durante as minhas férias. Je vais voyager pendant mes vacances. Ah, você vai fazer o que nas suas férias? Je vais voyager pendant mes vacances. Ou je vais boire des bières pendant mes vacances. Aí presta atenção, bière vira no plural, tá? Então não seria mais une bière, não é uma cerveja, igual a gente aprendeu nessa aula. É des bières, que são várias cervejas, as cervejas. Eu vou beber cervejas durante as minhas férias. Je vais boire des bières pendant mes vacances. Je vais boire des bières pendant mes vacances. Então aí, acho que deu para fazer uma aula bem legal. Vamos fazer aqui só uma leitura, né, do nosso... Uma revisão, no caso. Já vou pedir para você não esquecer de, enfim, seguir, de deixar seu like, sua avaliação. Se tiver aí no YouTube, deixar um comentário, porque isso ajuda bastante. E no YouTube tem minutagem dos vídeos, então você pode ficar voltando para ver só a revisão e aí ficar sempre repetindo essa revisão, tá? Então vamos lá. Excusez-moi, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Vous parlez anglais, vous savez, frase.
Pouvez-vous répéter? Também serve se você falar vous pouvez répéter, mas é mais comum pouvez-vous. Pouvez-vous répéter? Pardon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est-à-dire je vais boire une bière, ou je vais boire des bières, que a gente aprendeu, várias cervejas, não é só uma. Je préfère la bière blanche. Voyager pendant tes vacances. La bière pression, que esqueci, que pulei no caso. La bière pression. Voyager pendant tes vacances. Tes parents, tes lunettes. Mes valises, tes chaussures. Beleza, acho que é isso. Essa foi a aula 12. Espero que vocês tenham gostado e bisu, bisu, a bientôt!